É isso que dá um pouco de medo, assim, para mim que sou leigo, quando eu escuto que a economia vai ser centralizada e vai ter um balanço entre o público e o privado. O que a gente entende é que, a minha liberdade de agir, de criar negócios vai estar sempre sob tutela do Estado. Vou ter que pedir permissão pro governo para fazer alguma coisa. É isso ou nada a ver? Porque é isso que passa para um leigo como eu. Eu acho que não, cara. Particularmente eu acho que não. Inclusive eu acho que olha como o Hegel, o Hegel ele é genial como filósofo, né? Ou seja, ele chega a uma conclusão básica que Marx ele copia muito que o sim é o não ao mesmo tempo, né? Ou seja, não existe preto e branco, existe as combinações, né, históricas, né? Eu acredito que na China a possibilidade de você empreender e ficar rico hoje é muito maior que nos Estados Unidos. O problema aqui na China, quanto mais rico ficar, mais regulado você vai ser. Essa que é a questão. Enquanto que nos Estados Unidos, não. Por quê? Porque quanto mais rico você ficar na China, você vai gerando muita riqueza num polo e muita miséria no outro. Porque não existe essa história de... dá para ficar rico meia dúzia e não existe isso. É cientificamente comprovado que a existência de ricos e bilionários numa sociedade, ela se dá às custas da existência de pobres e miseráveis na outra ponta. É cientificamente comprovado? Cientificamente comprovado isso aí. Como? Pela lei da concentração e centralização do capital de Marx. Né? Ou seja, o Marx ele descobre as leis do movimento geral do capitalismo. E uma delas, a da concentração e a centralização do capital. Né? E ademais, ele descobre o fundamental... talvez seja a descoberta da roda, que é a descoberta da mais-valia, ou seja, que é o trabalho que é o trabalho trabalhado e não pago, que é isso que torna alguns milionários e outros miseráveis, basicamente. Aí o que eu escuto dos liberais falando é que a esquerda acredita que a economia é um jogo de soma zero, isso que eles falam, né? Que é um jogo ali que se tu tirar um pedaço daqui, tu der pra isso aqui, vai ter que tirar daqui, né? Vocês acreditam que é isso. E eles falam que a riqueza se cria, tu pode gerar mais. Isso não tem como gerar? É soma zero mesmo? É muita simplificação por parte desses caras, né? Porque eles não sabem como funciona até o que eles defendem, né? Sabe? Porque o próprio capitalismo ele é um sistema que ele cria regulações para se proteger de si mesmo ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando hoje você pega, por exemplo, milhares de economistas no mundo, anticomunistas e pró-capitalistas, dizendo, olha, nós precisamos aqui de um imposto aqui mínimo sobre grandes fortunas para manter esse sistema funcionando minimamente. Né? É demonstrar isso, é a demonstração cabal disso que eu estou falando aqui. Os próprios caras que estão ali, por exemplo, comandando o Estado capitalista, ou seja, os próprios caras que estão de olho na necessidade de estabilização do sistema, sabe que o capitalismo de livre mercado, como eles pregam, é impossível de existir na sociedade ao custo da própria anarquia social. Né? Então não é um jogo de soma zero. Essa questão os socialistas acham que é um jogo de soma zero. Não é isso. É que para nós o capitalismo, é que está um outro ponto, né? Que eu costumo dizer, eu não sou contra o capitalismo. Eu quero superar o capitalismo. São duas coisas diferentes. O que eu falo para as pessoas, eu quero me aprender do ponto mais alto daquilo que eu nego. Ou seja, eu quero me apropriar do que o capitalismo me oferece melhor, que é o quê? Que é as forças produtivas altamente desenvolvidas, ou seja, uma base material imensa para a sua posterior socialização. Por quê? Porque o capitalismo ele cria uma contradição básica na sociedade. Ou seja, cada vez mais a produção ela é social, né? Ou seja, são várias pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, enquanto que a apropriação da riqueza ela é privada. Isso cria uma contradição no capitalismo que vai tornando insustentável a vida em sociedade. Não estou entrando aqui no mérito de ser bom ou ruim, ou isso, ser feio ou bonito. Eu trabalho com o processo histórico. Né? Isso, há 300 anos atrás, a existência disso que eu estou falando aqui foi progressista. Porque você gera a divisão social do trabalho, você gera a divisão entre campo e cidade, você gera a divisão entre indústria e agricultura. Então, durante muito tempo, isso foi funcional. Né? Mesmo que as crises fossem sendo cíclicas, isso foi funcional. Hoje não é mais. Hoje você tem, ao lado dessa apropriação privada do excedente econômico, né? Você tem uma precarização do trabalho absurda. Então, no Brasil, por exemplo, hoje, o que os liberais falam, por exemplo?
qual que é as mamadeiras de piroca deles, o terraplanismo deles. Olha, nós somos contra a desigualdade, tá? Sabe? Aliás, ao contrário, a desigualdade é algo necessário, tá? Eles defendem a desigualdade, mas a pobreza não. A pobreza é intolerável, eles chegam a essa conclusão. Mas para acabar com a pobreza, o que eles falam? Você tem que deixar a livre iniciativa funcionar. Ou seja, superlucro. Ou seja, você tem que retirar os obstáculos para que os empresários... Eles não estão preocupados com o pequeno empreendedor, tá, pessoal? Eles falam isso, sabe? O negócio deles é o grande capital, tá? Então eles querem que o grande capital tenha superlucro, não é? E para isso você tem que criar instituições que permitam isso. Então, reforma trabalhista, então você acaba com leis que regulam o trabalho, você cria leis que desregulam proteção ao meio ambiente, por exemplo, no caso da Amazônia, você vai desregulamentando geral a economia de forma que os obstáculos para a obtenção de superlucros sejam superados. Então, o que aconteceu no Brasil, por exemplo? Se os liberais estivessem certos, tá? Eu tô falando com os liberais aqui, não é com o Petro, os liberais. Se eles estiverem certos, o Brasil deveria estar muito bem hoje. Por quê? Porque o Brasil, desde 2016 para cá, as 500 maiores empresas do Brasil têm acumulado superlucros. O que é uma contradição, né? O país com milhões de pessoas passando fome, 56 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas, a participação dos salários na renda nacional caindo a cada ano e os caras acumulando superlucros. E com retorno zero para a sociedade. Né? Ou seja, eles mentem quando falam isso daí. Né? Então, o que os socialistas falam? Né? Aliás, eu sou uma pessoa que eu tento ser um cara tão... Eu sou tido tão como conservador por muita gente que hoje, se o Brasil conseguisse recuperar, veja bem, eu acho que o socialismo é uma resposta histórica para problemas historicamente colocados. Né? Mas o Brasil hoje, se nós conseguíssemos recuperar a base industrial que foi destruída pela Operação Lava Jato, por exemplo, nós estaríamos dando um passo gigantesco para o processo gigantesco de caráter civilizatório. Porque você vai voltar a gerar emprego industrial, você vai gerar a Petrobras reconstruída, sendo que ela era até 5, 6 anos atrás. Ela vai gerar efeito de cadeamento, vai gerar empregos industriais, você vai gerar emprego para gente com nível superior, você vai gerar emprego industrial para trabalhadores qualificados. Ou seja, se nós conseguíssemos recuperar o capitalismo industrial brasileiro, olha o que eu estou defendendo aqui em Petro, estou defendendo que o Brasil tenha um capitalismo industrial poderoso. Não estou falando de socialismo ainda não, tá? Se nós conseguíssemos recuperar isso já seria um passo civilizatório muito grande.